tem que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Meus irmãos, quem aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, se alguém vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fardai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes, irmãos, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Irmãos, vamos aprender mais uma vez isso. A mensagem não é para nós colocarmos no nosso entendimento e pensar o quê? Isso eu já sei. Não. A Bíblia quer uma resposta. Nós temos que entender o seguinte, se nós estamos fazendo. Não é se eu já sei. Eu já sei não salva. Se eu estiver fazendo o que eu já sei, estou salvo. Amém? Em nome de Jesus. Eu tenho falado do Evangelho, o Senhor tem me ajudado esses anos todos para melhorar, porque no início fui bastante grosseiro e muitas vezes querendo passar, mas o Senhor vai nos moldando. Então há um crescimento natural, espiritual, que vai nos aperfeiçoando, nós vamos parecendo mais e mais com o Senhor Jesus. Amém? Isso é um processo, mas é inevitável não ter, tem que ter. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu estou hoje na presença do Senhor e o meu propósito hoje é ter um objetivo. Me encontrar com Jesus. Eu quero e sinto a presença dele, sinto o mundo vindouro em mim. Então eu desejo um dia, é o meu desejo que ele colocou aqui dentro, de me encontrar com ele. Eu acho que o normal, todos aqueles que se encontram em uma reunião nesta manhã, que Cristo os alcançou, têm esse desejo. Porque senão, é uma loucura, amém? Está na presença, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, o propósito da vida é eu não perecer. Então, eu estou aqui porque, graças a Deus, ele me livrou, eu sinto que ele me livrou do fogo do inferno. Para que todo aquele que nele crê, no Filho, tenha a vida eterna. Amém? O Evangelho é simples assim. A grande dádiva, eu sinto que ele me tirou da ira vindoura, me livrou da ira vindoura. Por causa da fé no Filho. Isso é Evangelho.
O resto é mentira. Amém? Então, o que é? Eu vou pedir em nome de Jesus, eu tenho a fé em Jesus, vou pedir em nome de Jesus algo que vai me aproximar mais de Deus, Deus vai ser mais glorificado, nunca só para mim. É sempre visando Deus e o próximo. Isso é vida eterna. Amém, irmão? O resto é mentira. Então, o Espírito Santo não permite, não deixa ninguém ficar na mentira, ele fala a verdade. Amém? Porque é a verdade que vai me levar para o céu. A mentira não, a mistura não. Amém? Então, se eu perceber que eu estou com um machucado no calcanhar, o médico disse, se tu deixar isso não tratar, tu perde a perna em 2 semanas. Vou tratar. Amém? Então, se o Espírito Santo me revelar que eu não estou salvo, eu não posso ficar em paz. Amém? Então, e lembre-se, toda a mensagem do Espírito Santo aqui, a mensagem de Tiago para as 12 tribos, os judeus cristãos da época. Então, essa advertência do Espírito Santo é porque tinha alguém na comunidade pensando o contrário. Toda a mensagem nas cartas de exortação é para tirar um erro de dentro da igreja. E quando fala aqui de fé, tinha gente aqui que pensou que bastava falar que tinha fé em Jesus, que estavam salvos. A mensagem é para esse tipo de pessoa. Deu para entender? Foi para limpar, tirar essa mentira que estava lá entre eles. E o evangelho hoje, ele é eterno, ele serve para hoje. E hoje, uns creem que a fé é para trazer bens materiais. Hoje é só se reunir, todo mundo com a roupa de pastor, tudo bem arrumado, Bíblia na mão, formalidade. Pensa que está salvo. Não tem nada a ver, amém? Não tem, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra é Jesus. A fé não traz nada material, a fé trouxe a eternidade. A fé me tira os meus olhos da terra e faz eu olhar para a eternidade, porque segundo a Bíblia ele me levou para as regiões celestiais. Para enxergar as regiões celestiais. A fé faz isso. A fé tira os meus olhos dessa terra. Para essa terra, a fé é o que é? O que é que vence o mundo? A nossa fé. A fé vem para vencer um adversário, o mundo. Amém? Não é para amá-lo e desejá-lo. É para vencer ele. Amém? Então, em nome de Jesus, eu creio que se nós dermos a devida atenção, eu melhoro. E eu quero. Amém? Então, é uma censura do Espírito Santo usando o irmão, o meio-irmão do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que a fé, em nome de Jesus, no 26, no 17 diante, assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amém? Fé sem obra. A Bíblia diz que Deus, os santos, Efésios 2:10, diz que os santos, as obras do Senhor, elas estão antes da fundação do mundo, para que agora os santos viessem a andar nela. Efésios 2:10. As boas obras de Deus, não nossa. As obras de Deus antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nela. Querem até falar que Tiago pregou um negócio e Paulo pregou outro. É mentira. É mentira, não é nada disso. Quem tem uma fé salvadora, começa a agir como um salvo. Quem foi salvo por essa fé, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. O salvo vai expressar essa fé com a sua vida, de um salvo. O salvo, lembra que nós lemos aqui em João, quando abriu o culto?
todo aquele que estiver em mim, que estando em mim, presta atenção nisso, o Senhor Jesus falou, todo aquele que estando em mim, está falando, esse que estando em mim, o Senhor Jesus está falando que essa pessoa diz que tem fé em quem? Em Jesus. Mas aquele que estando em mim não der fruto, pode ter alguém que diz que tem fé em Jesus, mas não dá. Está de acordo com o que Tiago falou? Amém? Mas o Senhor Jesus também falou, mas aquele que dá fruto, o que dá, meu Pai limpa. Mas o que dá, meu Pai limpa. Então o pai, o lavrador, está olhando quem dá. E quem dá, meu Pai limpa para que dê mais. Então tem alguém que está dando e o Pai vai continuar agindo para dar mais. E ele continua falando, e é nisso que meu Pai é glorificado. Que deis muitos frutos. É nisso que o meu Pai, o Pai, que me amou de tal maneira que enviou seu único filho para morrer por mim. E é nisto que o meu Pai é glorificado. Porque quem dá, o meu Pai age na vida. E nesses, tudo que pedir em meu nome, o Pai dá. Amém, irmão? Essa fé que é gerada em nós, nos leva a amar Jesus. Essa fé, ela é ativa. Ela trouxe vida e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. A fé entrou, fui vivificado. Não estou mais morto. Porque a Bíblia diz que existe uma fé morta, que não revela o caráter de Deus, não revela a vontade de Deus. Amém? O estilo de vida de alguém que tem fé, que foi gerada pelo Evangelho, é uma vida ocupada em obedecer a Jesus. Porque o Senhor Jesus falou que quem crê nele, o Senhor Jesus falou isso, vai fazer as obras que eu faço. Quem crê em mim, a fé em Jesus, me leva a praticar o que Jesus praticou. Amém, irmão? E tu vê que na carta não tem um agradecimento, não tem um elogio, não tem não, na mensagem. Não tem. Amém? E olha o 20. Mas ó homem vão. Amém, irmão? Prestou atenção? Hoje essa mensagem, acredite, é 90% para a cristandade. Mas ó homem vão, ó homem inútil, ó homem vazio, sem o Espírito. É isso aqui que o apóstolo Paulo, o Tiago está falando. Vazio, inútil, que diz que tem fé, mas não revela com a vida. Está chamando de inútil, irmão. Vazio. Porque diz que tem só formalidade. Mas não tem a vida, porque falou que quem tem o Filho tem a vida. E quem tem a vida, é claro que vai revelar a vida. Então, mas esse aqui pensou que podia dizer que tem fé, se orgulhando que tem fé. E uns que essa fé vazia e inútil, queriam ser mestre ensinando, mas só que a vida não revelava as palavras. As palavras não estavam de acordo com a vida. Amém, irmão? E é chamado pelo Espírito Santo de vão, inútil, vazio. Segundo a Bíblia. Amém? Isso é sério ou não é? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Aí ele vai lembrar de Abraão. Amém? Porque está falando para os judeus. E eles têm uma admiração, porque Abraão foi justificado pela fé, mas provou com as obras, porque ele creu, já saiu sem saber para onde ia, vai que eu vou te mostrar o caminho, sem saber, saiu da parentela e foi embora. E a Bíblia diz que contra toda esperança ele creu, dando glórias a Deus. Aí ele chama Abraão, porque eles, quando fala Abraão, o pai da fé, mas nós recebemos o Evangelho da graça.
recebemos Jesus, e nós sabemos o que os apóstolos terríveis, o que aconteceu na vida deles, depois que eles se converteram. Amém, irmão? A fé me tirou do mundo, porque Jesus falou que eu não sou mais do mundo. A fé faz eu amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. A Bíblia diz que Ele me levou para as regiões celestiais para eu enxergar o mundo vindouro. Amém? Sair desse temporal, desse passageiro. Então agora eu vou tomar atitude de acordo com um ser que foi criado de novo. Porque o apóstolo Paulo falou que sabe que o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim me gloriar, a não ser na cruz de Cristo. Longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo. Nós nos gloriamos em quê, irmão? Por falar que tem fé? Por falar que está salvo? Só por falar? Palavras vazias, sem essência, sem vida. Não. Isso tem que mudar em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que eu sou transformado à imagem do Senhor Jesus de glória em glória. As pessoas aí fora têm que ver alguém diferente reinando na minha vida. E a vida que agora que eu vivo, o apóstolo Paulo falou, e a vida que agora eu vivo na carne, aqui nós, seres humanos, normal, estamos aqui. Viva na fé. Amém? Vivo ela na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Do Filho que veio através do Filho. A vida que agora eu vivo aqui na carne, vivo na fé. Na carne não. No mundanismo não. Viva na fé do Filho de Deus. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Viver na fé é revelar Jesus. Por causa da minha união mística com Ele. Aí eu sei se eu sou salvo ou não, irmão. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Por causa do Filho. O Filho é manifestado na minha vida. Já não vivo mais, já não. Olha o fé, o que é que faz? Isso é fazendo a obra que foi criada antes da fundação do mundo, para que os santos andassem nela. A fé sem a nova vida sendo manifestada, ela é inútil, não serve para nada. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, o que vai ser revelado? A fé que é gerada pela palavra, depois vai ser expressada, vai ser manifestada. O que em minha vida? A vontade do Senhor. Eu vou revelar a vontade do Senhor. Porque fazer a obra de Deus é estar no centro da vontade de Deus. A Bíblia diz em 1 João 2,6, se alguém diz que está nele, em Cristo, pela fé, deve, mandamento, andar como ele andou. Não estão preocupados com isso. A Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. A fé que é gerada há um processo de crescimento espiritual, não mendigos e pedintes que fica na igreja pedindo coisas a Deus dessa terra. Não, é a imagem do Senhor Jesus em santidade moral e espiritual, vivendo a santidade, escolhendo a palavra, porque a fé vai ser expressada, a vontade de Deus aqui fora, lá fora, em minhas ações, minhas atitudes, minhas escolhas, o que eu vou decidir falar, escolher, lá no meu trabalho, aqui na igreja, lá em casa, eu vou falar, vou decidir falar segundo a palavra, vou tomar uma decisão, vou tomar uma decisão segundo a palavra, vou revelar quem me governa, segundo a palavra, Jesus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus falou assim, assim como me aborreceram, não quiseram, me perseguiram, também vão fazer com vocês, mas assim como me receberam, também, como receberam as minhas palavras, também vou receber a vossa. Eu não posso falar palavra diferente da de Jesus, porque é só ela que salva. Então não interessa se vai machucar, não interessa que é só ela que pode salvar. Amém? Aí eu falei isso com ele, mandei uma mensagem, aí ele falou assim, nem eu.
nem eu, de jeito nenhum. E que Deus continue lhe usando dessa maneira. Então não interessa, eu podia arrumar uma inimizade. Mas Jesus falou, mas como receberam a minha, como me odiaram, não vão receber, também não vai receber a tua. Mas também quem me recebeu vai receber também a tua. Então não interessa, vão receber, irmão. Não interessa o que eu vou arrumar, a promessa tem que se cumprir. Na minha vida, disse que eu ia ser perseguido. E como é que eu posso tentar me esquivar para não ser perseguido, se tem essa promessa sobre a minha vida? Fé sem cumprimento da palavra não há fé. Eu sou inútil, estou morto. Não estou salvo. Não estou salvo, é só ilusão da minha cabeça. Se eu não estiver de acordo com a palavra, ó homem vão. Você ficar falando que tenho fé, palavras vazias, a Bíblia me chama de vão, homem inútil, que eu falo, mas minha vida não revela isso. Está repreendido isso em nome de Jesus para nossas vidas. Isso aqui foi o Espírito Santo para tirar um povo da mentira, para melhorar eles. Essa palavra é para levar a gente para o céu. Eu quero ir, irmão. Amém? Amém ou não amém? Tem que ocupar a nossa vida. A fé veio através da palavra, depois vem o recebimento da palavra para ela me governar. Lembra quando Jesus falou em João 14? Eu tenho uma comida melhor para comer, fazer a vontade daquele que me enviou. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Quando alguém me oferece uma comida, espiritualmente falando, que não é a vontade do Pai, não vai me preencher, eu digo, eu tenho uma comida melhor. Nós temos falado isso, irmão. Quando é um assunto que não edifica, eu tenho uma comida melhor e leva a comida. Quando é palavras que não edificam espiritualmente, eu tiro, não, eu tenho uma comida melhor. Isso irrita as pessoas. Um pregador falou que um servo verdadeiro do Senhor Jesus, ele é um estraga-prazer. Prazer da carne. Prazer da carne, ele é um estraga-prazer. Eu quero sempre estar perto dos estraga-prazeres da carne. Eu quero andar reto até morrer na presença do Senhor. Melhorando, aceitando. Não quero ser chamado pelo Espírito Santo. Onde estava esse homem aqui, irmão? Ele estava no botequim? Esse homem estava no botequim? Não estava não. Sabe onde ele estava? Reunido igual a gente hoje. Ele foi chamado pelo Espírito de homem vão, que pensa que uma profissão de fé sem a vida eterna serve para alguma coisa. Mostra a tua fé pelas obras. Agora, preste atenção agora assim, ó, para nós aqui, o Espírito Santo falando. Mostra a fé que tu diz ter pelas obras. Mostra aí. As tuas escolhas. Mostra. As tuas palavras, o que tu falou a semana toda. O que governou a tua mente. Foi a vontade do Senhor Jesus? As tuas ações estavam de acordo com a vontade do Senhor? Tu procurou 1 João 3, de 1 ao 3. Procurou, amados. Olha que maravilha ele nos concedeu de nós sermos chamados filhos de Deus. E olha que ainda não somos que haveremos de ser. Mas assim como ele é, nós o veremos. Quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Quem tem essa esperança, quer porque quer tirar de si tudo aquilo que atrapalha, porque ele é puro. Então, em nome do Senhor Jesus, viu os problemas aqui? Vê se isso cabe aqui também, em nome do Senhor Jesus, e para todos que vão escutar. Viu o problema aqui? Não seja muito de vós. Está escrito em Tiago, não seja muito de vós, mestres. Sabe por que está escrito isso aqui? Não seja muito de vós, mestres. Porque tinha os orgulhosos, cheios de problema, querendo ensinar como se fossem mestres. O Espírito Santo, para com isso.
Porque é aí que tu vai pecar mais e saiba que os mestres vão ser julgados com mais rigor. Fica quietinho se tu não vive o evangelho, cala a boca. Segundo a Bíblia, se não revelar a vida de Jesus, cala a boca, porque tu só está enganando os outros. Como diz, enganando com falsos discursos. Tu não vive o que tu prega. Segundo a Bíblia, fé, formalismos externos, palavras vazias não salvam ninguém. Não é por eu ter, a Bíblia diz que estando em mim não der 90% da cristandade nunca tiveram um encontro com Jesus. Diz que ele é o Salvador, diz que, já viu a frase que até o mundo fala? Só Jesus, o cristão também, só Jesus mesmo. E quando ele entra, há um novo ser ali sendo manifestado. A fé, obras da fé. Obras da fé é uma obra santíssima, de acordo com o Espírito Santo, onde o fruto do Espírito é manifestado. Não é só formalismo, religiosidade. Religiosidade é linguajar religioso. Os religiosos, aqueles que dizem ser religiosos e não freia a sua língua, é mentiroso. Religiosos é falar das coisas religiosas, mas cadê a vida? Vamos repreender isso em nome do Senhor Jesus. É o conselho do Senhor para nossas vidas. Amém, irmão? Amém? O que está em mim e dá fruto, lembre-se, a verdade absoluta, a realidade. O que está em mim e dá, meu Pai limpa. Agora, já pensou alguém que o Pai limpa não aparecer? Como pode algo que o Pai limpa não aparecer? Irmãos, vai ser visível para todos. Todo aquele que o Pai tocar e limpar será visível para todos. Porque quando ele acende uma candeia, ele não esconde debaixo da cama. Ele bota no velador para iluminar toda a casa. Como o Pai vai limpar e não vai aparecer? E limpa, vai ser notório para que dê mais. Qual é o processo? O que eu vou enxergar nessa árvore? Mais frutos. Se eu não estou enxergando isso, e nem você enxergando isso, é porque existe uma fé morta dentro de mim. Mas segundo a Bíblia, a fé que ele gera, ela é ativa, poderosa, que a palavra que é gerada dessa fé é espírito e vida. Eu não quero morrer no engano, quero morrer na verdade. Amém, irmão? O Senhor Jesus está falando conosco, não é para pensar em ninguém, é aqui. É aqui, é em nome do Senhor Jesus. Se você não consegue revelar as obras da fé, lembre-se, a fé que está dentro de você nessa manhã, o Espírito Santo está falando, essa fé é morta, não salva. Tu é um homem vão, por enquanto você está vazio, mas eu também estou falando isso, estou falando a verdade, para ser selado com o Espírito Santo, para você começar a ser limpo por esse Deus maravilhoso, para você ter uma fé viva dentro de você, ativa, que me leva para as regiões celestiais, para enxergar, lá em 2 Pedro, capítulo 1, diz assim, que o homem que não tiver o fruto do Espírito, paciência, virtude, se não tiver isso em mim, e não estiver crescendo, sou cego, nada vejo. Então, o homem, a mulher, gênero, que não enxerga ainda dentro da casa do Senhor, que não enxerga o reino de glória, o que está preparado para ele no futuro, na vida vindoura, o que não enxerga isso é cego. Mas o apóstolo Paulo deixou aqui para nós que o Espírito Santo faz a gente enxergar. Por que faz a gente enxergar? Porque nós já desfrutamos dessa nova vida aqui. Por isso que ele falou, as leves e momentâneas aflições do presente século não dão para comparar com a glória que há de ser revelada em nós.
Então ele já enxergava, o apóstolo Paulo aqui na terra, já enxergava a glória futura. Então a Bíblia diz que o Senhor nos levou para as regiões celestiais. Pela fé nós podemos andar, viver o invisível. Uma vida que aqui não tem. Que aqui não tem. Agora, se eu não enxergar essa nova vida, a eternidade que chegou, eu ainda sou cego, ainda não estou vendo ao longe. Sabe por que não estou vendo ao longe? É a eternidade. É a eternidade. Eu consigo ainda só enxergar minha vida, eu só consigo enxergar o temporal, o passageiro, o transitório, o presente. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus tirou o presente da minha mente e colocou a eternidade. Aqui, só as almas servem para Jesus, irmão. Só as almas servem para Jesus. O verdadeiro cristão também, ele ama as almas que estão aí e quer salvá-las. Não cobiça mais nada. Porque a Bíblia diz que nós não somos mais desse mundo. Somos forasteiros, peregrinos, gente estranhas aqui, revelando uma nova vida e frutificando em toda boa obra. Que seja assim em nossas vidas. Senão, a fé que está dentro de nós, ela é inútil, e o Espírito Santo me vê como um homem